Pessoal, muito boa noite. É um prazer mais uma vez estar participando do blog da Juliana, que me convidou desta vez para fazer uma gravação, uma filmagem, uma mensagem para os concursandos que estão estudando para concurso e querem saber a resposta da seguinte pergunta: como devo me preparar para uma prova? Qual deve ser o estilo da minha preparação? Como devo me preparar? Como devo organizar meus estudos, organizar meu material para fazer uma boa prova? Em primeiro lugar, preciso dizer que eu não estou na praia, como parece aí. O fundo é só para disfarçar a bagunça aqui do meu escritório. É... Mas não deixa de ser uma boa paisagem para a gente conversar sobre esse assunto, né? Quem passar em concurso vai poder viajar e desfrutar de boas férias depois de um ano de trabalho num lugar parecido com esse. Mas vamos ao que interessa. Todo aquele que está estudando, se preparando para um concurso público, geralmente, marinheiro de primeira viagem, começa a pegar um monte de material, começa a estudar para tudo que é concurso, para tudo que é prova, e acaba se perdendo um pouco nessa organização de como estudar, que material utilizar, acaba não sabendo qual material é de qualidade, qual material é de baixa qualidade, acaba se perdendo em tanta informação, em tantos editais, tantas matérias. Há alguns professores que são um pouco até radicais nesse ponto e sugerem para que o candidato, o aluno, se concentre em determinada área de concurso. Aí tem aqueles que estudam para fiscal, outros que estudam para a área de concursos jurídicos, aqueles que estudam para a área de gestão, como concurso do Tribunal de Contas, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, enfim. A maioria dos professores, muitos professores recomendam isso, que você faça uma seleção prévia de que foco você quer estudar para evitar a dispersão, que você faça atirando para tudo que é lado. Eu não sou muito dessa tese, não. Eu sou um pouco contrário. Eu acho que o concursando tem que atirar tudo que é lado sim, porque você fazendo as provas, estudando para as provas, você acaba ganhando uma coisa que você não adquire só estudando, que é aquela experiência, aquela tarimba de você estar no ambiente de prova, estar na pressão, ter que resolver a questão em pouco tempo, aquela pressão de você se sair bem, aquela ansiedade um dia antes da prova, aquela organização que você tem que ter de estojo, lápis, caneta, aquela dor na mão de preencher gabarito. Então acho que tudo isso é válido. E isso você só aprende fazendo provas. Né? Por mais que você se prepare, por mais que você seja um bom estudante, seja esforçado, se você não faz provas, você não acaba não ganhando esse tipo de experiência. Isso pode ser decisivo naquele concurso que você está se preparando. Além disso, se você tem um foco muito grande numa área só, às vezes não sai edital, não sai prova para aquela área e acaba gerando uma pressão muito grande para o aluno. Ele fica muito tempo sem fazer a prova e quando ele vai, ele não está com aquela experiência, não está com aquela tarimba de prova e ele acaba se sentindo muito pressionado. Não, tem que ser aquilo porque eu me concentrei todos os meus esforços para esse concurso, então agora tem que dar certo. Né? E daí ele pensa ainda o seguinte, né? Se para esse que eu concentrei todos os meus esforços não der certo, não vai dar certo para mais nenhum. Né? Então, essa tese que alguns professores defendem, essa ideia de alguns professores defendem, de você concentrar, seja na área fiscal, seja na área jurídica, seja na área de gestão, seja na área que for, eu particularmente não acho bom por esses vários motivos que eu expus. Primeiro, o candidato não ganha experiência para concurso, não ganha tarimba de prova, não consegue assim pegar aquela experiência de se organizar administrativamente para fazer uma prova, preencher gabarito, para responder com rapidez questões. Isso só aprende com o tempo e fazendo bastante prova. Segundo, isso gera uma pressão muito grande no candidato, que ele quer passar de qualquer jeito, quer fazer uma boa prova para ele passar logo, e ele acha que ele concentrou todos os esforços para conseguir, então se não for agora, ele não vai conseguir. Então isso é muito ruim, eu acho. Eu acho que não é uma boa tese. Eu acho que o ideal seria você ir
tentar aos poucos, fazendo todo tipo de prova na medida da sua possibilidade, na medida da sua adequação orçamentária para ir viajar, fazer prova, para se inscrever em diversos editais. A minha praia no fundo está desaparecendo, não sei porquê, o programa estava deixando de fazer efeito. Mas enfim, eu acho que você que vai se preparar para uma prova, você tem que se concentrar e pode ser que você faça o foco em uma área, mas não se concentre naquela área. Tente fazer provas de outras áreas, tente aprender outras coisas, mas desde que você faça tudo isso com seriedade, né? Eu também não gosto daquela tese, ao contrário, né? De fazer prova só por fazer também. Você tem que fazer seriamente, encarando a prova como um objetivo de passar mesmo, de ser aprovado, tentar fazer um bom resultado. Eu vou contar rapidamente a minha experiência sobre esse assunto e depois a gente discute um pouco sobre como se preparar para provas e concursos. Eu, quando me formei em 2001, eu sou engenheiro químico, para quem não me conhece, formei na Universidade Federal do Rio de Janeiro em agosto de 2001. Eu já tinha na minha cabeça que eu ia fazer prova de concurso e ia tentar passar no concurso público. Só que eu não tinha na cabeça, na mente, que não, tem que ser esse concurso, tem que ser essa prova, tem que ser esse cargo, tem que ser essa área, porque senão eu não quero. Tem que ser essa... Tem gente que faz isso, né? Eu quero ganhar no mínimo isso, no mínimo tal. Não, eu não fiz nenhuma restrição. Eu quero fazer prova e eu quero passar. E depois que eu passasse em um, depois que eu passar em um, eu vou e faço prova de outro cargo e eu vou tentando. E foi assim que eu fiz. Eu fiz a primeira prova que eu fiz no concurso foi de fiscal do ICMS do Distrito Federal. Eu peguei um ônibus do Rio de Janeiro, onde eu morava, viajei 1.200 quilômetros, que é a distância entre Rio e Brasília, uma sexta-feira à noite. Foi o primeiro concurso que eu fiz, foi dia 16 de setembro de 2001, se eu não estou enganado. E era aquela época do atentado lá de 11 de setembro, tinha alguns dias só, eu ia de ônibus e eu ia voltar de avião. E eu peguei o ônibus lá, eram 12, 13, 15 horas de viagem do Rio até Brasília, um frio danado aquele ônibus à noite, e eu lá durante a noite tentando estudar alguma coisa que eu achei que pudesse cair na prova, tipo a legislação do ICMS, comecei a estudar. E como foi meu primeiro concurso, não é que eu estava sem pressão nenhuma, eu queria passar. Mas meu objetivo não era passar naquele primeiro momento, porque era muito difícil, a concorrência era muito grande, de fato. E meu objetivo naquele momento foi não ser eliminado. Então tinha lá um mínimo de pontuação que você tinha que fazer em cada matéria. E eram matérias que não tinha nada a ver com a minha formação, caiu contabilidade geral, contabilidade pública, legislação do ICMS, direito tributário, direito administrativo, direito constitucional. E eu coloquei na minha cabeça, meu objetivo aqui é não ser eliminado. Se eu conseguir não ser eliminado, fazer o mínimo em cada matéria, eu já me dou por satisfeito, mesmo que eu não venha passar no concurso. E de fato, eu fiz a prova e estudei todas as disciplinas. Depois vou falar para vocês como foi esse estudo meu. Mas de fato eu consegui não ser eliminado em nenhuma disciplina. O problema era que eram 60 ou 70 vagas e eu fiquei classificado em 225, que para mim foi uma vitória imensa. Ser classificado em 225 num concurso com tantos candidatos, não lembro agora, acho que não, por volta de 12 mil, 13 mil candidatos, não estou enganado. E o salário na época era muito bom, acho que era 5 mil reais, mas em 2001 era uma fortuna esse dinheiro. E eu fiquei muito satisfeito de não ser eliminado, né? E isso me deu bastante gás para eu continuar estudando. Depois que eu estudei para essa prova do fiscal do ICMS do Distrito Federal, lá caiu contabilidade pública, direito administrativo, direito tributário, direito constitucional e mais uma penca de matérias. Mas eu estou selecionando essas porque essas matérias foram a base para eu estudar e ser aprovado de fato no primeiro concurso, que foi o segundo concurso que eu fiz, que foi para gestor da Secretaria de Fazenda do Estado do Mato Grosso. Eu voltei para o Rio de avião, com medo de avião que eu tenho danado, peguei o avião em Brasília, cheguei no Rio,
no dia, se eu não me engano, dia 18 de setembro, depois da prova. E eu tinha uns 20 ou 30 dias para estudar para o concurso que seria em outubro de 2001, no Mato Grosso, cargo de gestor governamental. E lá iam ser exigidas as seguintes matérias: direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, contabilidade pública, história e geografia do Mato Grosso e português. Além de umas 2 ou 3 matérias que eu nunca tinha ouvido falar, que era ciência política e administração pública. Então, essa prova do fiscal do ICMS de Brasília, embora eu não tenha sido aprovado, ela me deu a tarimba para saber mais ou menos o que cai na prova de direito administrativo, mais ou menos o que cai na prova de direito constitucional, mais ou menos o que cai na prova de contabilidade pública. Se eu não tivesse feito aquela prova, eu não teria conseguido me orientar para estudar depois, porque quando é tanta informação, quando você está estudando pela primeira vez, que você se perde naquele emaranhado de informação. Mesmo que você faça exercício, mesmo que você faça resumo, mesmo que você faça estude 2, 3 livros de cada matéria, se você não faz a prova, aquela experiência de estar na prova ali pressionado em fazer uma determinada matéria e bem, você não aprende, não tem jeito, você tem que passar pela dificuldade e aí você aprende. Então eu fui, estudei mais a contabilidade pública, que eu achei assim, na época muito difícil. Hoje eu adoro contabilidade pública, eu dou aula de contabilidade pública, mas na época eu achei muito difícil, muito complicado, muito confuso aquela matéria. Estudei bastante. Estudei direito administrativo, que eu também acho matéria um pouco, vamos dizer assim, chata, né? Mas estudei. No direito constitucional eu gosto. Tributário também eu gosto. Mas direito administrativo eu não gostava muito. Até hoje não gosto muito. Aliás, do direito administrativo eu gosto mais da parte de licitação de contratos, que é a parte que eu trabalho no tribunal. Mas enfim, eu fui, peguei o ônibus no Rio de Janeiro, 38 horas de viagem do Rio até Cuiabá de ônibus. E é uma coisa curiosa que eu conto com meus alunos, que quando eu cheguei lá para comprar passagem de ônibus, uma empresa chamada Andorinha, o rapaz me ofereceu a passagem por R$ 180 do Rio até Cuiabá. E daí eu descobri, naquela época não era muito tradicional você consultar preços de passagem na internet, a internet ainda era aquela internet de escada, então não era muito fácil consultar esse preço de passagem, mas eu descobri que a Andorinha fazia também um trajeto São Paulo-Cuiabá. E o trajeto São Paulo-Cuiabá, eu perguntei lá, era R$ 110 na época, R$ 110. E daí rapidamente fiz uma conta, se do Rio até Cuiabá é 180, e se de São Paulo até Cuiabá, na mesma empresa, é 110, então se eu conseguir ir para São Paulo por menos de R$ 70, vale a pena eu comprar a passagem separado. E foi o que eu fiz. Eu comprei a passagem Rio-São Paulo por R$ 20. Depois fiquei 6 horas na rodoviária, coisa que eu não sabia, que eu tinha que esperar lá. 6 horas na rodoviária. De São Paulo tive que pegar um metrô da estação Tietê para outra que era, se eu não me engano, Barra Funda. Peguei o metrô porque é diferente, tem 2 rodoviárias em São Paulo, uma atende na região do Brasil, outra atende outra. Então não era a mesma rodoviária. Eu fui, peguei o metrô e com isso paguei R$ 110 na Rio-Cuiabá, na São Paulo-Cuiabá e mais R$ 20 na Rio-São Paulo. Acabou ficando por 130, então eu economizei R$ 40 só com esse trajeto aí, mas perdi 6 horas lá na rodoviária de São Paulo e andei mais lá, gastei mais o dia do metrô de São Paulo lá e tive a dificuldade de ficar carregando minhas malas, que não eram poucas, já que eu ia ficar uma semana em Mato Grosso para fazer 2 provas. E levei bastante coisa, levei livro e tal, era umas 8, 9 apostilas, mais uns 5, 6 livros. Tinha uma mala que era só de livro.